Gostava. Vou ficar aqui mesmo, vou descer. Boa noite. Boa noite. Cadê o resto do Tá me ouvindo? pessoal? Ih, hoje vai querer fazer prova. Oi? Hoje deve que vai querer fazer prova. Você tem prova no primeiro horário? É, teve, eles vão querer terminar, né? Ou talvez uns vai aparecer ainda, não sei, né? É só você até agora. Na verdade, não estou nesse grupo. Eu tenho que pedir, acho que é a Jaciane que está como administrador. Quem que está como É, eu acho que administrador? é. Eu acho que é a Jace mesmo. Eu tenho que ver com ela. Vocês tiveram prova de quê agora? De... Da Geise de química, bioquímica, um negócio assim. Acho que é isso mesmo, bioquímica. Deixa eu dar uma olhadinha, peraí. Ela, Eu esqueci. bioquímica que ela dá para vocês. É isso mesmo, né, meu amigo? É isso mesmo. Eu É. dou bioquímica também, mas para fisioterapia e enfermagem. Ah, é? É, Nossa, provinha difícil, viu? tá difícil. Tá bem puxada. A matéria foi até onde? Como é que é? Até qual conteúdo que abrangiu a matéria? Nossa, Bom, até esqueci já, tá? Mas foi bastante, viu? proteína, enzimas. Isso, teve. Tava perguntando lá o negócio da carne, quando você, por exemplo, no momento que eu estiver cozinhando lá, por que que os amaciantes não vão fazer, não vai fazer efeito, essas coisas, entendeu? Entendi. Tá mais ou menos esse nível. Eu estou entrando ainda com eles em enzimas amanhã. E a prova vai pegar até enzimas, no caso, desnaturação. Mas a matéria é muito importante para a farmácia, tá? Muito importante. É, com certeza. Química, né? Todas são, né? Não podemos desmerecer aí. É. A nossa matéria de hoje também é muito importante. A gente vai precisar entender bastante aí para a prova. Como que faz? Deixa uma mensagem aí no grupo para os meninos, para todo o pessoal começar aqui com a gente começar.
Você deixa a mensagem aí? Como é? Você deixa Falhou uma um pouco. mensagem aí para o grupo aí, para falar que a gente já está aqui esperando? Beleza, agora. Vou guardando aqui mais um minutinho. Para a gente começar aqui, porque vai que eu não consigo gravar, acontece um erro aqui, e eu já fico ver mais pessoas com a gente. Como que é a experiência de fazer prova online? Ah, Até amanhã, né? Dá para. o bom é isso. Mandei a mensagem lá, tá, ô, Flaviano? Tá, Joia. Tô guardando mais um. Nossa, o César ontem deu uma prova, eu vou falar pra você, tá? Você é doido. Tá difícil demais. Você é qual matéria mesmo? Microbiologia. É, micro, semana que vem a gente tem aula só segunda e terça, né? Flaviano, Oi. repete, por favor, meu áudio estava desativado aqui. Semana que vem a gente tem aula só segunda e terça, né? Ah, é. Semana que vem você tem prova? Tem? Tem sim. Eu acho, eu não lembro que dia que vai ser. Segunda vai ser do Jaime. Ninguém até agora, hein? Tô achando que eles vão ficar fazendo prova mesmo. Deixa gravado aí qualquer coisa.
Ninguém visualizou no grupo, não? Deixa eu dar uma olhada lá. Ô, Viana, eles visualizaram sim, tá? Visualizaram sim. A gente começa aqui e depois a gente deixa... Você tá me ouvindo direito? Tá me conseguindo ouvir direito? Ou fica melhor assim? Olha só, vou falando aqui. Ou fica melhor assim para você me ouvir aí? Fica bem melhor assim. Ah, então vou gravar assim. E depois o áudio fica melhor. Eu já havia deixado essa matéria lá na plataforma. Você tem acessado sempre a plataforma? Ah, mais ou menos, né? Eu já havia deixado lá. Só recapitulando aqui. Nós Eu gosto temos... mais de pesquisar. Eu gosto mais de pesquisar assim, vídeo no YouTube, essas coisas assim. Acho que Ah, tá, ajuda bastante também. para completar. Não, ajuda muito, com certeza. Mas eu falo assim, a matéria que eu dou, ela... Aqui, por exemplo, os slides que eu dou, eu sempre coloco lá antes, entendeu? Aham, entendi. Então, só para a gente recapitular, a gente vai fazer a nossa prova dia 13/4 e o nosso trabalho ficou para o dia 6/4. Ah, é que trabalho que tem que apresentar lá, né? Isso. O seu grupo ficou com o tema 1, né? Isso. Tema 3, não, 3. 3. Tema Eu 1, acho que quem escolheu foi a ninguém... Lohane. Eu acho que eu não estava na aula no dia, não. Foi Lohane. Lohane, Pedro, Vitória e Maria Isabel, né? Isso. O tema 1, ninguém me procurou mais, não, para falar dos grupos, não. Depois tem que pedir os meninos para procurar. Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui. Você só confere se você vai estar conseguindo visualizar minha tela. Tá sim. Deu certo aqui. A Lara entrou aí também, ó. Lara, boa noite. Boa noite. A gente vai Eu falar, não fiquei Lara. sozinho. Tô achando que vocês estão me deixando sozinho para dar a prova da agenda, né? A prova dela é bem difícil. Cadê o resto do pessoal para a gente ir fechando aqui o nosso... Falando mais um pouquinho aí também, né? Porque a gente precisa fazer nosso conteúdo aí para nossa prova também, né? Então, gente, olha só. Hoje a gente vai estar falando aqui sobre células e os órgãos envolvidos na imunidade adquirida. Lembrando que a gente já falou, né, bastante aí de tudo, todas as células, todo o processo, tudo que está envolvido na imunidade, a imunidade natural. Então, hoje nós vamos conhecer todas as células e órgãos. Lembrando, gente, que a nossa imunidade adquirida é aquela imunidade, né, aquela resposta imunológica que a gente vai adquirir ao longo da vida ou ao expor a um antígeno e sempre, né, representada por nossas células B e T. Não esquecer que toda vez que falamos de imunidade adquirida, células B e células T
vão estar envolvidas no processo. As células B, a gente fala que são células que apresentam antígenos específicos que vão criar os anticorpos que vão para a corrente sanguínea. Então, são eles que vão lançar a mão aí dos anticorpos que caem na corrente sanguínea. Aí a gente fala sobre, a gente associa esse processo da célula B, a gente associa ele com a nossa resposta imunológica humoral. Aí lembrando que resposta imunológica humoral é aquela resposta que cria os nossos anticorpos, que cria todos os produtos que são secretados dos plasmócitos e são jogados lá na corrente sanguínea para fazer a ligação, né, para detectar o antígeno. Então, olha só, gente, nós temos a presença de 5, é como se fossem 5 representantes aí do nosso sistema humoral, da nossa imunidade humoral. A gente vai falar no tópico da nossa próxima aula, imunidade humoral. É a formação das nossas imunoglobulinas, as conhecidas como IgG, IgM, IgA, IgD, IgE. A gente fala, então, que só recapitulando aqui, imunoglobulinas, a gente fala que é efeito das nossas células B, imunidade humoral. E também as células T, né? Lembrando que a gente está falando de células B e células T da imunidade adquirida. Elas também participam ali, né, das respostas imunológicas que vão, né, vão produzindo aí, elas trabalham a partir dessa produção de citocinas, respostas mediadas pela célula T. A gente fala que eles produzem elementos de destruição do nosso antígeno e principalmente aí pela produção das nossas citocinas que ajudam a eliminar aí os anticorpos, perdão, os antígenos. A resposta mediada por essas células T, a gente fala que é conhecida como a imunidade celular. Eles vão ficar por conta de fazer o reconhecimento aí dos antígenos e formação, né, a gente fala que a formação é a reação contra esse antígeno. Reconhecimento, reconhece que é um corpo estranho, que não faz parte do próprio ali, processo do organismo, reconheceu barreiras de defesa e imunidade celular. Então, nós temos 2 tipos de imunidade. O humoral, dentro da imunidade adquirida. O humoral celular. A imunidade humoral tem medidas, né? Para cada tipo de doença, a gente consegue fazer as medidas, né? IgG, IgM. Eu tive, exemplo, né? Eu tive Covid. Eu vou fazer um método imunológico que vai dosar para mim quanto eu tive de IgG, quanto eu tive de IgM, como que foi essa minha resposta imunológica à minha doença. Eu consigo fazer medidas, eu consigo dosar a minha imunidade humoral no sangue. Portanto, a imunidade celular, a gente não consegue fazer medidas. É uma defesa, é um reconhecimento de patógenos das nossas membranas, mas a gente não consegue fazer medidas. É a forma que o nosso organismo consegue se defender dos patógenos. Exemplo, resistência aos tumores, a gente tem a imunidade celular, nós temos a membrana das nossas células reconhecendo as estruturas que não são do nosso organismo, nós temos as reações de alergias. Quem ficou com o trabalho aí vai entrar nessa parte, vai conseguir passar para a gente aí
né? A reação de um medicamento, a reação alérgica, doença autoimune, tudo está relacionado com a imunidade celular. Lembrando que imunidade celular da célula T, células B, imunidade humoral, imunoglobulinas. Então, gente, olha só, diferentemente das células B, que expressam aí, a gente fala, os nossos BCR. O que são os nossos BCR? A gente fala que é como se fosse uma sinalização, é como se fosse uma estrutura que sinalizasse o antígeno para formar um anticorpo e combater aquele patógeno. A gente fala que a célula B expressa essa estrutura. Ela tem uma estrutura que apresenta ali o antígeno. Eles vão se ligar, né, nos seus antígenos específicos. E as células T, elas reconhecem, se ligam aos peptídeos que entram em contato a gente fala com os APCs. A gente fala que são células que apresentam antígenos. Então, olha só, lá nas nossas células B, a gente tem as estruturas, né? A gente tem a sinalização dos nossos, né, antígenos, para quais eles são específicos, para cada um que vai combater. Lá na célula T, a gente tem macrófagos, a gente tem células dendríticas, peptídeos derivados lá da apresentação de antígeno. Então, nós já temos estruturas diferentes. Nós vamos trabalhando com dois tipos de imunidade adquirida, porém, a gente vai com dois mecanismos paralelos para estar combatendo o nosso, né, o final, aí a gente está combatendo o nosso antígeno aí. Então, gente, olha só. Entretanto, mesmo que o reconhecimento precise, né, de ser apresentado aí, ele vai ser insuficiente para ativar uma célula T. É necessário 2 sinais para ativar uma célula T. A gente precisa de 2 sinais para que tudo comece a acontecer para formar aí os nossos anticorpos. A gente precisa, primeiramente, de expressar um TCR que reconhece o antígeno, ele é específico para a célula T, TCR. Lembra do T aí, vai lembrar de célula T, responsável por reconhecer o antígeno. E segundo, a gente vai precisar de uma ligação que estimula a membrana para apresentar o antígeno. Apresenta, é como se liga no antígeno, a estrutura lá da membrana da célula, lá da parte superior da célula, ela vai fazer o seguinte, é como se ela ligasse e apresentasse, mostrasse para as outras células do nosso corpo, falasse assim, esse é o nosso antígeno. Aqui sim pode-se começar uma resposta imunológica. Certo, gente? Tá acompanhando aí ou tá pensando ainda na prova de bioquímica? Não, tô acompanhando. Vou puxar a orelha da Geisa e falar, Geisa, cadê meus alunos? Ai, gente, esse sistema de prova, às vezes, né? A gente fica preocupado e tudo, mas... A Brenda entrou aí, e aí, Brenda... Brenda, tô falando aqui com os meninos que eu vou puxar a orelha da Geisa. Vou puxar a orelha da Geisa, foi dar uma prova antes da minha aula, cadê todo mundo? Ah, é verdade. Uma prova tão gostosa de fazer que você nem imagina. Eu dou essa disciplina também, estava falando ali com o Pedro. A disciplina de bioquímica. Ah, eu não gostei, não. Muito enjoado. Depende, assim, um pouco do ponto de vista, né? Não sei, assim, até onde que vocês fizeram as provas, até qual matéria. Era um curso que eu queria fazer, mas eu desisti.
Graças a Deus. Mas a farmácia é tão ligada na bioquímica? É, por isso que eu preferi a farmácia do que a bioquímica. Eu gosto de química, só. Quem gosta de química, quem gosta dos processos de reações celulares, com certeza ama a farmácia, né? Não tem como. É, Bem, muito ligado mesmo. E até essa parte nossa que a gente vai aí da imunologia também é muito interessante. Faz muito parte, assim, do nosso dia a dia, sabe? Pra gente que trabalha ali, vai e lida com as pessoas, assim, em dúvidas. É muito interessante. A gente deve realmente valorizar cada disciplina enquanto estudantes aí, porque faz muita falta, sabe? Faz uma diferença muito grande no final. verdade. A gente vai juntando, vai construindo como se fosse a gente vai pegando cada tijolinho, né? Formando uma parede, e no É, final a gente faz uma base aí, que dá essa base total aí pra gente. Então, assim, uma dica que eu falo é aproveitem o máximo mesmo. E não esqueça, né, que estou aí para ajudar o que precisar, só contar comigo aí. Sobre fácil não é, dicas. né? Oi? Fácil não é, né? Porque se fosse, não teria graça. A gente tem que ir, né, correndo atrás, estudando. E eu sempre falo assim, podem contar comigo. Se tiver alguma dica, alguma coisa que vocês não estiverem, se achar, né, nossa, pode passar a matéria de uma forma diferente, ou não tiver, a gente vai de acordo com o que a turma exige mesmo, que vocês, a necessidade de vocês. Qualquer coisa é só me falar também, que a gente vai adequando aí. Então, gente, olha só. Vou ligar a câmera para você não ficar sozinha. Só tem a gente mesmo. Ô, Brenda, Oi, terminou a prova chora. já? Que sorte, vai Eu ser fiz metade dela. metade? Metade. Depois você fala com a professora aí que é a manja também. Depois eu... Eu tô agarrada em uma que fala de... Nem sei falar o nome em inglês. Fala aí, Lara. Você sabe o que eu tô falando. É efeito Salting e efeito Isso, Salting-Out. Não sei ler isso aí. também. Tô agarrada nisso aí, nessa bosta. É Que raiva. solubilidade da proteína. Deixa a Geisa ouvir nossa aula aí. Não posso dar Não, dicas nenhuma. verdade. Gente, olha só. Imunidade adquirida, né? O foco aqui na nosso tópico aqui, imunidade adquirida. As células T, quando ativadas, a gente vai lembrar sempre a expressão e a liberação de novos produtos, que aí, no caso, a gente sempre vai lembrar das citocinas, tá? Células B não liberam citocinas, apenas as células T. O que acontece? A célula T, ela sofre expansão clonal. O que é expansão clonal? Toda vez que a gente lembrar dessa palavra em imunologia, a gente vai lembrar de clone. O que é clone? Cópia. Cópia de quem? Cópia de algo que estamos produzindo, né? Como se fosse ali a chave fechadora. A gente tem uma cópia, uma chave. A gente fez uma fechadura, liguei, encaixou. Aí eu tenho expressão clonal. Eu vou aumentar essa produção das minhas fechaduras, porque quando eu precisar de combater uma outra doença, eu já tenho a minha né, essa produção dos meus anticorpos serviu para isso. Serviu para ficar ligando ali a chave com a fechadura e ficar pronto o meu, a minha resposta imunológica. Os meus anticorpos ficou pronto porque eu fiz essa expansão. Isso tudo, né, vai criar um conjunto chamado conjunto de células memória. Nós já havíamos até falado isso aí quando introduzi para vocês a matéria de imunologia, né? Falei com vocês que células de memória é isso. É você ter uma doença num determinado período da sua vida e, independente de quanto tempo se passa, você ainda consegue combater aquela doença porque você ficou imune.
você expôs a doença, ou você foi vacinado, né? Como a gente está passando aí por essa situação aí do Covid, né? Exemplo, a gente expôs a doença. Até o que se sabe, você não fica imune por um tempo muito longo. Mas a questão da vacina, você foi vacinado, você estimulou a produção dos seus anticorpos e você vai ficando, né? Você vai criando a imunidade, você vai ficando com a sua resposta imunológica no conjunto de células memória. Vai criando aquele conjunto de células que faz a defesa aí do nosso organismo. Isso tudo, gente, vai acontecer lá nos nossos órgãos secundários. A gente vai falar, vai descrever esses órgãos aqui na aula de hoje. Os nossos órgãos que são órgãos que fazem parte do nosso sistema imunológico, linfonodos e baço. Então, olha só, a gente ativou a célula T, a gente vai diferenciar a célula B. Como que é a resposta de diferenciação de célula B? A formação dos nossos antígenos, a formação das nossas imunoglobulinas. Isso tudo foi ativado, né? Esse resultado ele foi todo ativado pela ligação das citocinas que derivaram das células T e foram com os específicos receptores de célula B. Aqui na frente tem um esqueminha que vai mostrar isso melhor para a gente, tá? Então, consequência funcional dessa ajuda da célula T, a gente prolifera a célula B, gera a célula B de memória, diversifica o tipo de imunoglobulina produzidas. IgG, IgM, IgA, IgE, IgD, 5 imunoglobulinas que a nossa célula B diferencia. Então, gente, olha só, órgãos linfáticos. Tudo acontece neles. A nossa imunidade adquirida acontece neles. A gente vai, toda vez que a gente falar de órgãos linfáticos, a gente vai lembrar que lá são os órgãos que fazem maturação, diferenciação e proliferação dos linfócitos, das nossas células de defesa, né? Nós temos os órgãos linfáticos, gente, eles são divididos em duas categorias, primários e secundários. Aí aqui um esqueminha só para a gente conseguir entender aqui, ó. Órgãos linfóides primários. Quem que são eles? É a medula óssea e o timo. Então, esses dois órgãos aí, primários, como se fossem o início da maturação, o início da diferenciação celular, onde começa todo o processo aí de produção das células. E os órgãos secundários linfóides, linfonodos, baço, sistema imune de mucosas e cutâneo. A gente vai ver que a gente tem algumas células específicas aqui de alguns órgãos da nossa mucosa que fazem a nossa defesa também. Mais para frente a gente vai estar comentando aqui. Então, gente, olha só. Os nossos órgãos linfóides primários, a gente chama eles de centrais, é onde que ocorre a maturação. Sempre lembrar aqui de início, de maturação dos nossos linfócitos, que reconhece o nosso antígeno. Então, é lá que acontece primordial a forma, né, de maturar, ou seja, como se fosse uma célula que estivesse pequena, inicial, a gente amadurece ela entra na fase chamada de maturação. Em outras palavras, os BCRs, os TCRs, os antígenos específicos, tudo vai ser também, né, expressos, né, por essas células e, respectivamente, acontecem tudo lá nesses órgãos primários. Células B, gente, elas elas são maduras. Quando maduras, elas vão se diferenciar totalmente da medula óssea. O nosso órgão primário, para a célula B, ele deixa a célula B pronta. Ela já cai na corrente sanguínea pronta
para a defesa. Porém, a célula T, a gente vai lembrar de T de timo. Daí o nome timo, daí o nome de linfócito T. É como se ele fosse diferenciado, né? É como se ele fosse produzido lá dentro da medula óssea, que é o nosso órgão primário, e depois ele vai sofrer a última etapa de maturação lá no timo, chamado T de timo, por isso linfócitos T. Então, lembrar, associar aí o T e timo, final, fase final. Então, órgãos primários de maturação e desenvolvimento final dos meus anticorpos B e T. Medula óssea e timo. Gente, olha só, quando eu tenho células prontas, células maduras, o que vai acontecer com elas? A gente vai lembrar como se fosse um processo. Elas estão prontas, elas já foram produzidas lá nos meus órgãos linfáticos primários, medula óssea e timo. O que ela vai fazer? Ela vai sair, né, elas vão para a corrente sanguínea, como qualquer outra célula, né, lá do nosso sistema, da nossa hematopoese. Elas vão sair de dentro da medula, ou no caso das células dos linfócitos T, vão sair lá de dentro do timo, caem na corrente sanguínea. Da corrente sanguínea, elas vão migrando através do nosso sistema linfático. A linfa que faz aquela varredura imunológica, vai passando por todos os nossos órgãos linfóides periféricos, como os linfonodos, baço, vai circulando, como se elas fossem em direção aos órgãos secundários, onde também acontece a produção e a diversificação, onde que os nossos sistemas fazem como se fosse uma varredura, como se fosse uma limpeza. Olha só, na figura, gente, está mostrando para vocês aí a distribuição dos nossos tecidos linfóides no corpo. Olha só, a medula óssea, nosso principal órgão formador de medula óssea, é o osso do fêmur. Tá todo mundo acompanhando aí? Vocês estão conseguindo visualizar aí, né? Então, Sim. Aí temos os nossos... Aí nós temos o baço, é o de azul aqui. O baço é um órgão que, na posição dele, é como se ele ficasse atrás do nosso estômago. Aí nós temos a nossa rede de sistema linfático. Olha só, o sistema linfático, ele irriga praticamente, né? Passou aqui. Ele irriga total aí, olha, nosso corpo todo. Tá vendo? Parte cerebral, membros superiores, membros inferiores, os nossos glândulos da virilha, a amígdala. Aí tem parte que tem mais concentração, tá vendo? Ó, ducto torácico, a gente tem uma concentração no canal maior de linfonodos. Placas de Peyer. Essas placas de Peyer, elas são células lá do intestino. Elas têm um acúmulo de linfonodos que ficam aqui fazem a questão de defesa no nosso intestino, na parte da nossa do nosso processo aqui digestivo. O baço, considerado aí, né, nosso sistema, nosso órgão linfóide secundário. A veia subclave, depois a gente vai entender a importância dessa irrigação, desse tipo de veia aqui, como que ela ajuda a jogar os linfócitos quando eles já estão prontos, maduros, prontos para fazer o reconhecimento de defesa do nosso organismo, eles caem na corrente sanguínea e já conseguem ir nos locais aí que tem o antígeno. As amígdalas são fundamentais aí também, né? Então é isso aí. Esse desenho aqui mostra pra gente o nosso caminho aí,
nossa rede aí de proteção dos nossos, né, do nosso tecido linfóide aí. Aqui está englobando primário e secundário, né? Lembrando que primário, medula óssea e timo, secundário vai ser os linfonodos, o baço, as nossas membranas cutâneas e de mucosa. Então, gente, olha só. Voltando aqui, linfócitos B são todos, ficam prontinhos todos lá dentro da medula óssea. Né? A gente fala que é produzido e maturado. Linfócito T já são produzidos e vai ser maturado lá no timo. A gente faz a fase final da maturação lá no timo. A gente tem também... Aí tá pedindo aqui, gente, o tempo já para mim. Quando cair a conexão aqui, vocês entram direto lá no segundo link, tá bom? Tá bom. Aí vai mais uns minutinhos aqui, mas costuma cair direto, aí a gente não fica... Cadê minha aula? Parei. Olha só, gente, um outro mecanismo que a gente fala aqui a gente fala de seleção negativa e seleção positiva. A seleção negativa, ela faz o seguinte, quando tem um reconhecimento por essas células dos antígenos próprios, essas células sofrem apoptose. O que é apoptose? É a morte programada da célula. É como se aquela célula já foi usada, já combateu, a gente precisa só de eliminar essa célula. Eu já fiz a função de defesa. Seleção negativa. Ela morre programadamente, ela não vai ter mais função no meu corpo. Ela precisa de ser eliminada. Seleção negativa. A seleção positiva é quando acontece, quem está aí com... A gente vai falar o seguinte, quando não tem reconhecimento do próprio. Se não houver reconhecimento do próprio, essas células são liberadas para circular, onde a gente fala de tolerância e autoimunidade. Aí, quem tiver no grupo, a Brenda está no tema 4. Quem tiver no tema aí, que for falar de doença autoimune, vai falar um pouquinho desse tipo de seleção positiva aí. Então, gente, olha só. A Lara tá com a Brenda também, no grupo 4, tema 4. Isso. Ô, gente, só dá um recadinho aí, eu preciso de urgente ver isso com a Jace. De ter contato no grupo para pedir para vocês aí o restante dos nomes que ficou com o grupo com o tema 1. Eu nem sei te falar. Acho que se você me falar os grupos que você já tem, eu consigo mais ou menos. Olhando aqui no grupo do pessoal. Ficou o grupo 1, Lohane, Pedro, Vitória e Maria Isabel, com o tema 3. E o grupo 2, com o tema 4, Júlia, Maria Eduarda, Brenda, Lara, Isabela e Ana Paula. Então, ficou sobrando o tema 2 ficou com o grupo 3, que é o Iago. Sozinho. Isso. Aí tem mais um tema, né? Tem mais um. Mas aí o Iago tem que falar, né? Tem que ver quem vai entrar com ele. E aí sobrou
o Tiago, Gustavo, José. A Bruna tá fazendo, Lara? Ah, não sei. Eu não sei se a Bruna tá fazendo, mas aí tem a Bruna, melhor anotar, porque eu acho que ela faz. Não sei. A Bruna Hum, e só. Gustavo. Gustavo, Tiago, José. Esse menino, ô Lara, que andava com a Bruna, você sabe quem que é? Só deu 14 aqui até agora. Acho que ele saiu. Como Porque que tem chama? 2 aqui que eu acho que saíram, entendeu? Saíram recentemente. Ah, tá. Não Um estão. eu acho que não. Então ficaram só esses. O resto que tá no grupo aqui é o pessoal já que parece estar fazendo alguma matéria com a gente, entendeu? Que eu nem conheço, mas o da minha turma que ficou, que eu conheço, que faria, é o Tiago, o Gustavo e o José. E a Stephanie também. Esqueci dela. Só. Tá, eu entro em contato com eles então amanhã para a gente poder organizar o nosso. Eu acho que o menino, Lara, chama Maxwell. Não é, não? Você Itanael. sabe? Você sabe quem que é? Eu acho que ele ainda tá. Eu acho que eu ouvi Natanael. falar que ele saiu, que ele e a Bruna saiu. Ah, eu não sei. Por isso que eu nem te falei. Aí o que sobrou são esses aí que eu te falei. Que faria, né? Só. A gente precisa definir isso aí para a gente vai ver como que vai ser a nossa apresentação, né? Vocês já fizeram apresentação de algum professor esse período? Já. Aí vocês fizeram Não, esse período não, foi mal. período passado. E como vocês fizeram? Vocês apresentaram durante o período da aula? Não, foi. A gente fez uma reunião no Zoom. Tipo assim, apresentou eu e a Lara. Aí a gente fez uma reunião no Zoom, eu e ela, a gente montou o slide, gravou e postou. E aí a gente enviou o link do YouTube pro professor, para ele assistir, entendeu? Só ele ter acesso. Ah, tá. Os outros alunos não tiveram, não. Aí eu não sei. Não, acho que não. Eu fiz assim, a Lara fez assim, eu acho que só. Eu fiz com a Isabela, Lara. Não, eu fiz com a Stephanie. Eu fiz Isabela. A Lara fez com a Isabela. Eu acho que a gente fez igual. Eu tinha pensado a gente fazer uma apresentação aqui, todo mundo, para a gente debater um pouco do tema que seria interessante para a gente. Eu vou estudar a possibilidade aí, vou comunicar e como o nosso trabalho é para o dia, Sei. não é para a próxima aula, não, é para o Não, dia 6. dia 6, né? Então, como é para o Uhum. dia 6, a gente tem um tempinho ainda para a gente poder dar a resposta aqui, tá? Vou ver como que vai ficar mais fácil, mais didático, para não ficar muito tumultuado, não. Vamos lá. Então, a gente voltar a falar aqui dos nossos órgãos, né? Dos nossos órgãos linfóides primários. Aí tá quase caindo aqui a conexão, tá, gente? Tô quase saindo e já entrando no segundo link. Vamos fazer isso de uma vez, senão vai me perder aqui na hora que eu começar a falar. Já vou saindo aqui, já vou entrando no outro, tá bom?